Ah, agora foi. Oi, Bernardo, que bom. Deixa eu colocar só o meu. Você está me ouvindo bem? Tô bem, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Obrigada por ter vindo aí, né? Com emoção sempre é melhor, né? É verdade, é verdade. Eu não sei o que estava acontecendo. De qualquer maneira, eu acionei aqui o VPN e agora tá funcionando. Que bom, que bom. Eu vou primeiro deixar aqui para o pessoal, né? Que, a minha intenção é de deixar depois gravado nas nossas mídias sociais, porque de repente o pessoal não pode vir devido ao fuso horário, por estarem trabalhando, mas muita gente entrou em contato comigo e ficou muito interessado pelo teu trabalho. Você está me ouvindo bem? Espalhando aqui para algumas pessoas aqui, tá? Tá bom. Eu vou Agora fazer tô te algumas ouvindo bem. perguntas. Vou fazer algumas perguntas, porque teve muito interesse com relação à arbitragem, né? Então, primeiramente, obrigado por ter vindo. O Bernardo, a gente, ele estudou comigo, ele fazia já, quando ele veio já para aula de conversação. E era sempre muito produtivo e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com ele, primeiro pelo que ele representa lá nos Emirados com relação à carreira dele, como ele é coach de jiu-jitsu, né? Vamos apresentar um pouquinho aqui o Bernardo. E ele está na área da arbitragem e coordenando isso, né? Não só aí nos Emirados, né, Bernardo? Se você pudesse apresentar um pouquinho, aí você podia falar de você um pouco? Sim, vamos lá. Meu nome é Bernardo Chaves, eu sou bacharel em Direito. Hoje sou professor de Jiu-Jitsu, sou árbitro de Jiu-Jitsu e, eventualmente, coordeno alguns campeonatos na arbitragem de Jiu-Jitsu. Eu moro em Abu Dhabi já há 12 anos e, desde então, eu já arbitrava no Brasil, no Rio de Janeiro, e vim aqui, eu voltei a arbitrar e comecei a conhecer muita gente, fazer um bom network, comecei a receber alguns convites para arbitrar fora daqui, e desde então as coisas vêm acontecendo de uma maneira bem legal, num crescente. Bem rotineira, né? Você está sempre trabalhando como árbitro, né? Ele não para, gente. Se vocês acham que eu não paro, vocês não sabem que é uma pessoa. Você falou um pouquinho da tua trajetória, né? Na como como surgiu a arbitragem, ela acabou se tornando um ponto principal na tua carreira. Da onde que veio o convite? Foi por conta do inglês? Foi a tua experiência aí? Como é que foi? Na verdade, eu comecei a arbitrar por acaso. Eu sempre gostei de arte marcial, sempre fiz algumas artes marciais. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tive uma identificação muito grande. Eu tinha 14 para 15 anos. E desde então eu nunca parei de treinar. E eu sempre gostei muito de competir. Então, desde sempre, eu comecei a competir em várias competições. E, como eu te falei, a minha carreira, minha vida, ela me encaminhou mais pela área do direito. Eu estudei direito, fiz pós-graduação na área, porque meu pai era advogado, meu avô era advogado, meu bisavô também era advogado, mas nunca deixei de treinar. E, paralelamente à minha vida na advocacia, como eu treinava sempre, eu trabalhei em alguns projetos sociais de jiu-jitsu. Eu dava aula de jiu-jitsu em algumas comunidades. E eu recebi um convite para arbitrar um campeonato de comunidades que tinham o jiu-jitsu, né? E eu gostei muito da experiência, foi uma experiência bem diferente. Eu fui arbitrar um Sim. campeonato numa comunidade, entendeu? E quando eu cheguei lá, eu era o único árbitro, só tinha um tatame e tinham Um várias comunidades participando, uma pressão grande. E eu lembro de eu ter arbitrado assim umas 5 horas seguidas, sem parar, entendeu? Hoje em dia o pessoal não consegue nem imaginar o que é isso, porque geralmente nos campeonatos a gente reveza, ou meia hora, no máximo 1 hora. Quando você fala em 5 horas, é uma coisa assim que Imagino, é. inconcebível, né? É inconcebível, a Inconcebível. concentração, como é que fica no final, fica moído, né? Mentalmente, de você estar ali, acho que é muita atenção. Eu ia te perguntar quais são os desafios da arbitragem. Eu acho que para quem quer começar a arbitrar, para quem já arbitra vai entender o que eu estou falando, você tem que gostar de arbitrar, entendeu? Porque tem algumas dificuldades.
primeiro é a exposição, que você está ali de graça, entendeu? Você é humano, você vai errar, então às vezes não interessa se você vai acertar em 200 vezes, mas se você errar uma vez, essa vez que vai viralizar. Hoje em dia vai viralizar É. e as pessoas maldosas vão se aproveitar disso, né? Então é um desafio muito grande. A pessoa ela tem que ter muita confiança no que está fazendo, tem que se garantir, tem que gostar, ter atitude, ter disciplina. E somente com isso ela vai ter uma credibilidade para seguir nessa carreira. O que tem é bem interessante essa associação que você está contando entre a jornada, o tempo que você tem que estar, a atenção e a questão de pontuar. Não é bem pontuar, que você tiver um erro, eles vão acabar levando isso em consideração. Colocando para além disso, como é que é a arbitragem, Bernardo, internacional? Porque a gente está falando num cenário onde você conhece o teu terreno. Você está, por exemplo, num nacional, está lá no Brasil, você está dominando essa área. Agora, como é que é você, para além das dificuldades e toda a concentração que você tem que ter, e é um trabalho de dedicação, né? Porque eu acredito que aí não se ganhe nada mais por isso, e sim é mais o seu conhecimento, a tua carreira pessoal. Como é que é você, para além disso, ter que falar isso tudo em inglês? Na verdade, no Brasil, eu só arbitrei campeonatos amadores. Mas Uhum. assim que eu cheguei aqui, comecei a arbitrar campeonatos maiores, gradativamente. E, na verdade, então, eu comecei aqui minha carreira profissional como árbitro e já comecei em inglês. Entendeu? No começo foi um desafio muito grande, porque, como aqui no caso, aqui também, aqui em Abu Dhabi, é um local internacional. Eu digo que você lida com lutadores de vários países, onde o inglês é a língua principal, mas existem vários tipos de inglês Sim. diferentes, até que você não entende. Então você tem que estar ali aberto, mente aberta para conversar com as pessoas, porque não é somente o trabalho dentro do tatame ali, de você arbitrar, de você dar a pontuação, de você conduzir a luta. Tem o antes, tem o depois, que é tão importante quanto. E as coisas aconteceram para mim de forma bem natural, entendeu? Eu sempre fui humilde para buscar sempre estar aprendendo alguma coisa e estou aprendendo até hoje. Eu acho que esse é o caminho. Eu vejo como um dos maiores desafios, inimigos da arbitragem a vaidade, entendeu? Uhum. Para mim, os melhores árbitros não são vaidosos. E quando você é vaidoso, você se coloca à frente daquilo que você está proposto a fazer ali. E, na verdade, as estrelas do evento são os lutadores. A gente está ali só para Exatamente. conduzir a luta e de preferência sem aparecer muito. E tem que aparecer os atletas. Assim como no futebol, quando o árbitro ele aparece, é porque geralmente dá algum problema. Dá algum problema. Então, Eu dou aula para eles também, é. tem, não, hoje, muitos amigos meus, lutadores aqui, é outra coisa bem legal, que a gente conhece muita gente. Eu tenho amigos hoje no mundo inteiro, mas como eu estava lhe falando, a vaidade acho que é o maior inimigo, tanto do árbitro, quanto você lidar com a vaidade dos atletas, né? Então é uma coisa que Sim. está inerente do artista marcial ali, ele está ali, todo mundo olhando, ele quer dar o seu melhor. Então, mas a gente vai levando sempre isso da melhor maneira. Você falou dessa questão de você estar atrás dos bastidores, que a arbitragem ela envolve não só você estar ali no tatame, mas como é que é tipo a verificação, né? Para você se comunicar com seus pares, para você se comunicar, não sei se depois vem a equipe do lutador para tirar alguma dúvida, como é que é o que eu falo, os obstáculos, né, que você vai enfrentar na carreira internacional de você ter essa comunicação. Você tem isso, porque às vezes o pessoal pensa, eu vou saber só a atuação em inglês e é o suficiente, ou quais são os entraves aí que você pode enfrentar num campeonato. Eu queria que você falasse um pouquinho do antes da preparação, como é que você falar com outros que vão estar arbitrando, se é um por vez, se são vários, se vocês conversam, como é que é o depois, porque a grande curiosidade é o pessoal saber da preparação que eles têm que ter ao longo de uma carreira,
que não é talvez não só para aquele momento, depois se você sociabiliza com eles, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o principal para o árbitro é estudar a regra, tá sempre estudando a regra. A parte técnica é essencial, é fundamental. Sem isso, não tem como a pessoa nem pensar em começar a trabalhar como árbitro. Em um campeonato existe um corpo de pessoas, um staff, onde não somente existem os árbitros, mas também tem pessoas que a gente chama de bracket, são as pessoas que levam os atletas até a área de luta, tem as pessoas que trabalham no score, tem as pessoas que checam os kimonos para saber se eles estão de acordo com as normas, tem a parte de segurança, tem os médicos, tem o coordenador de arbitragem. Então, sempre antes de começar os campeonatos, existe, eu digo, sempre que eu estou presente, né? Sempre antes de começar Sim. os campeonatos, existe uma reunião com o coordenador, onde são tiradas todas as eventuais dúvidas que possam acontecer. O coordenador ele sempre chama atenção para determinadas situações, ou eventualmente sobre alguma equipe, sobre algum atleta, sobre algum coach, algum professor, para que todo mundo fique atento. Quando há lutas de crianças, existe sempre um cuidado redobrado com a segurança das crianças, isso é uma coisa fundamental também. Na verdade, o cuidado é com todos, né? Porque a gente está ali não só para fazer cumprir as regras, mas para proteger o atleta de E tudo eventual isso, lesão. essas regras, elas são passadas em inglês por um nativo, independe de qual é o país, você vê várias nacionalidades, como é que é o padrão disso? As regras, as regras são padronizadas, elas estão disponibilizadas nos Em sites inglês, né? dos eventos, em inglês, eventualmente em português ou eventualmente uma outra língua. Então, até para o atleta poder competir, o certo é que ele Uhum, conheça bem a regra. A gente sabe que uhum, isso nem sempre acontece e algumas vezes até a gente tem questionamentos por parte não só dos atletas como dos coaches que não conhecem muito bem a regra, né? Então, às vezes eles uhum. questionam e a gente ali tá para explicar, tá para explicar o motivo de uma pontuação ou por que deixou de dar aquela Isso, pontuação e assim é feito. Mas a gente sabe também que alguns coaches, alguns atletas, eles pedem a pontuação, mesmo sabendo que não é certa, mas eles pedem para ver se cola, entendeu? para ver Faz se parte do cola. processo. Sim. Isso que tem que conhecer bem, né? E também acho que é ser firme na condução dos trabalhos e ainda você saber o que você tem que falar para um cara que vem de outra nacionalidade. E eu até já escutei muito isso, e costumo falar para os árbitros, é que o árbitro, a gente tem sempre que estar atento. E aí, às vezes, uma eventual reclamação de um coach do lado de fora vai te ajudar a ver aquela pontuação que você, talvez por um ângulo que você não tivesse ali, você não poderia Não ver. teria visto. E É, isso. E hoje em dia, pela popularização do jiu-jitsu internacionalmente, a comunidade é muito grande. A gente fala, posso dizer, uma língua só. E eu vou falar não somente do jiu-jitsu, mas a linguagem é muito específica do jiu-jitsu, o que facilita muito os sim, termos, as sim, reclamações, as sim, requisições, as coisas sim. funcionam dessa maneira. E qual foi a tua experiência mais marcante fora do Brasil e a maior dificuldade? Experiência mais marcante fora do Brasil arbitrando? É, Olha, talvez você perguntou do meu maior desafio fora do Brasil e a maior dificuldade. Foram duas perguntas, né? Eu é, acho que a resposta é uma. É muito difícil você lidar com a vaidade, entendeu? Porque a pessoa, eu digo todos, os árbitros, os atletas, os coaches, os coordenadores, os organizadores, as pessoas são vaidosas e às vezes não aceitam uma sugestão, uma crítica construtiva. Então, você lidar com isso às vezes muito complicado, porque você às vezes lida com pessoas que já são melindradas, se é que você me entende. Então, você tem que estar sim. ali, ou até usar uma gíria, você tem que pisar em ovos para saber com quem Uhum, você pode falar, do jeito que você vai falar. Eu gosto muito de lidar com pessoas profissionais. Eu tento uhum, ser profissional 100%.
tanto para ouvir uma crítica ou eventualmente para falar sobre alguma situação que pode melhorar. Eu tenho exemplo dos dois lados, entendeu? Trabalhando como árbitro ou coordenador, e trabalhar com gente profissional é maravilhoso, é muito bom. Mas, por outro Isso lado, você varia trabalhar com de país pessoas. para país? Se você tem um país, um outro ou um coach que está do lado de fora, né? Que ele vem, por exemplo, da União Europeia, outro que de uma das Américas, você acha que isso influencia no comportamento dele para a tua arbitragem? A gente está falando de culturas diferentes, né? Então, dependendo da Sim. cultura, a pessoa ela vai conversar com você de forma mais ríspida ou talvez falando alto, mas o educado, o mal educado tem em todos os lugares. A pessoa profissional tem em todos os lugares. Então, já também respondendo a sua pergunta anterior, eu nunca tive nenhum tipo de problema em lidar com pessoas de determinado país. Entendeu? Eu acho que já tive experiências Uhum. boas e nem tão boas assim com todo mundo que eu já lidei. Pessoas da Europa, pessoas da Ásia, pessoas brasileiras. Talvez sejam as mais complicadas de lidar. Mas Tive acho dois que é tudo comentários experiência. aqui. É. Sério. Dois comentários, um dele assim, pelo menos se você estiver fora do país, você não é xingado. E aí teve outro que comentou que tem muitos coaches que acham que conhecem regras, mas não conhecem e acabam atrapalhando, né? É verdade. É verdade isso. No Brasil a gente é xingado. Xingado não tem problema. Fora do Brasil é muito difícil. Muito difícil. Eu vou falar rápido aqui. Eu só lembro de uma situação que, uns 3, 4 anos atrás, o rapaz da arquibancada me chamou de ladrão. Me chamou de ladrão, não gostei. Sim, Minha esposa e meus filhos estavam assistindo ali do lado. Aí depois eu fui conversar com ele, ele pediu desculpa e ficou tudo certo. sim. Mas qual foi outro comentário a respeito de muitos coaches que não conhecem as regras? Isso infelizmente ainda é verdade, né? É. Porque as pessoas pensam, e a regra de jiu-jitsu é uma regra que ela está sempre, ela está em evolução. Então existem muitas mudanças e às vezes a pessoa mais antiga acha que sabe, não buscou se atualizar e é fundamental para o Que é professor, até para o coach proibido, que né? tem Tem um tipo alguns de golpes que estão até competição. proibidos hoje, né? São alguns golpes que antigamente eram legais, hoje são ilegais, e não somente golpes ilegais, as situações de atitude dentro da área, de regras, entendeu? Ontem mesmo eu estava numa competição aqui no campeonato nacional, aí teve uma situação lá que eu dei uma pontuação, a menina, uma coach estava lá, não gostou, foi falar com a coordenadora já me conheceu, falou, Bernardo, o que aconteceu? Eu falei, foi isso, assim, assado, tá bom, só É. falar para ela. As pessoas não conhecem as regras como deveriam Sim, conhecer. Mas a gente sim. espera Mas deixar que claro, isso passe, que isso, isso mude. mas só para você falar para o pessoal, você tem aí as regras nacional, mas o nacional você não está falando do Brasil, você está falando dos Emirados, né? Então, a sua comunicação está sendo já em inglês. Sim, no caso, o nacional aqui escolar dos Emirados Árabes né, é inglês. Mas as regras são as mesmas, exatamente as São as mesmas. mesmas, sim. Mas a linguagem, sim, mas a linguagem aqui é inglês. E árabe, eventualmente. Entendeu? A gente já conhece Sim. alguma coisa, mas a maioria é inglês. E português, no caso, E que a são maioria dos comandos cursos curtos, são brasileiros. Oi? e são comandos curtos que você tem que dar para quem está, no caso, você está dando aula para Emirate também, né? Você arbitra Emirate. Então, os comandos que você dá são curtos, do tipo não pode ou pode, o limite que ele está tendo, que pode chegar até aquele limite. Você acaba aí tendo que usar também o árabe? Não, os comandos do árbitro dentro do tatame, dentro da luta, eles são todos em inglês. Entendeu? Isso. Basicamente é fight, stop, action, basicamente esses três. Uhum, Justamente para facilitar a uhum, internacionalização do jiu-jitsu. Não vai chegar em uhum. cada país, vai falar a sua língua, dificulta, né? Sim, sim. Então você tem um padrão, né? Eu não, Agora eu todos queria. têm o mesmo padrão. Todos têm.
né? Agora, Sim. sim, qual é o aprendizado, quais são os cursos que deveriam ser feitos para a pessoa que quer seguir a carreira de árbitro? O que você Sim. indica? Ah, primeiro, ter a graduação mínima de faixa marrom, certo? Uhum, Eventualmente, de roxa, ela pode começar a aprender, eventualmente pode começar a arbitrar campeonato de criança. Existem cursos ministrados pelas principais federações e confederações, nacionais e internacionais. Existem cursos online onde ajudam, mas eu creio que para o árbitro tem que ser um curso realmente presencial para aprender. Não, nada se compara a um curso presencial. Eu já fiz sim. alguns, eu já fiz Porque alguns você e tá, você tá experienciando, né? desculpa, não entendi. Você vai estar ali experienciando, vendo na prática o que está acontecendo, né? Sim, eventualmente ir para o tatame, mostrar uma posição, entendeu? E no caso, quem dá esse curso abre momento de perguntas, todo mundo tem sempre perguntas, então eu só acredito no árbitro que fez o curso presencial. Não acredito. O Uhum, curso online, hoje tem muitos, ele ajuda sim para uhum, aperfeiçoar e para atualizar. Inclusive, eu fiz um há pouco uhum. tempo, da Confederação Internacional. Mas tem que ser o curso presencial, para E começar e esse, estudar. para O, começar. o árbitro, acima de tudo, ele tem que ser um estudioso das regras. Ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que gostar de ler, Sim. entendeu? Eu dou aulas para agentes de futebol, né? Então, os agentes de futebol, eles têm que estar se atualizando. E hoje em dia, eles têm que fazer uma prova para que eles estejam aptos a trabalharem como agentes. Essa sua capacitação, que você tem que estudar as regras, ela também vem toda, eu sei, tirando, não estou falando do nacional, não estou falando do Brasil, não, estou falando para fora, né? Qual é a relação de compreensão do inglês para poder estudar essas regras para a área internacional, para quem deseja seguir esse ramo? Como eu lhe falei, o berço da regra do jiu-jitsu é no Brasil. Então, as regras, elas, a princípio, foram criadas em português e depois traduzidas para o inglês e para outras línguas. Os cursos, e tanto as regras, elas estão em português. Então, elas estão disponíveis para quem quiser aprender. A adaptação para o mercado internacional está diretamente ligado ao aprendizado do inglês. Uhum, Entendeu? Eu não vejo, respondendo a tua pergunta, eu não vejo um árbitro de jiu-jitsu que queira entrar e trabalhar no mercado internacional ter sucesso se não souber inglês. E não é o inglês uhum, feijão com arroz, é o inglês, tem que ter um inglês mínimo, porque ele vai lidar com as uhum, situações, não é somente, como eu te falei, aqueles comandos de fight, stop, action, mas ele vai lidar com uhum. situações que ele vai ter que conversar eventualmente com o atleta, com o coach ou com o coordenador. E às vezes ele aconteceu comigo, você vai para países que, na verdade, na maioria dos casos, eu vou para países trabalhar, eventualmente como árbitro ou como coordenador de árbitro, onde não tem nenhum brasileiro. Esse último final de semana eu estava no Uzbequistão, então não tinha nenhum brasileiro. E foi tudo bem, foi tudo tranquilo, não teve problema nenhum. No Fora que caso, eu quando imagino. acontece de. Não falo, desculpa. Não, é porque não é só estar arbitrando, você tem todo o trajeto. Imagina, você estava no Uzbequistão. Como é que é o país que você estava? Uzbequistão. Uzbequistão. O Be- Uzbequistão. Esse aí eu não conhecia. Já me procuraram agora do Cazaquistão, que é perto ali de Singapura. Acho que é em Singapura, né? O meu O nome chegou lá, Cazaquistão é eu do já fiquei bem lado. feliz. Isso, É, o Cazaquistão fica do lado do Uzbequistão. pois é, olha onde eu cheguei, né? Você foi mais longe. Sim. E a grande questão é que eu falo assim, não é só a arbitragem, é você entrar no avião, é você passar pela imigração, é se você tiver alguma situação, explicar quem é você, o que você está fazendo no país. Depois, se você se destaca, alguém quiser falar com você, fazer perguntas para quem é o Bernardo, de onde que ele veio, o único brasileiro, né? Então, eu acho que você acaba sendo um destaque aonde quer que você vá. E autoridade, né? Na verdade, tem muitos brasileiros, muitos mesmo brasileiros, árbitros excelentes, que já trabalham em vários lugares, entendeu? Muito E legal. esses
esses que abriram as portas, entendeu? E eu vim um pouco depois ali, tô conquistando meu espaço, mas não é fácil. Mas nada na vida é Faz parte, fácil, né? né? Tem uma pergunta aqui Sim. para você, Bernardo. Estão pedindo para perguntar se você prefere arbitrar. Agora você explica o que que é o AJP ou CBJJ e BJJ. É, boa pergunta. Como eu fiz uma carreira profissional fora do Brasil, eu ainda não tive a experiência de arbitrar CBJJ e IBJJ, que é a principal, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. É o órgão maior do Jiu-Jitsu Uhum, nacional brasileiro e internacional. Eu ainda não tive essa experiência, embora eu estude bastante a regra deles e estou sempre me atualizando. Fiz um webinar, que é um seminário online, tem um mês atrás, uhum, com o Rodrigo Totti, que para mim é um cara diferenciado na arbitragem. Estou sempre me atualizando, mas ainda não tive essa experiência de arbitrar nessa federação. Então eu arbitro hoje 95% das vezes nos campeonatos da AJP, onde é um campeonato que eu já conheço bastante, desde o início da JP, eu sou árbitro da JP e eventualmente ajudo em alguma atualização, a gente está sempre buscando. Então eu só vou poder responder essa pergunta quando eu arbitrar um campeonato da sim, IBJJF. Mas eu gosto muito de arbitrar o campeonato da JP. Para mim é uma. Na verdade, as regras são iguais, só que existem algumas diferenças na maneira de conduzir a luta. Alguns detalhes, que no meu ver são bem interessantes, porque a JP, só vou fazer um parênteses aqui, ela tem a sim. missão de fazer o jiu-jitsu se tornar atrativo não somente para o praticante, mas para o leigo também. Porque quem não conhece jiu-jitsu vai olhar ali dois caras rolando no chão e às vezes não vai entender. Então o cenário da JP traz ali situações onde vai trazer o esporte, mostrar mais atrativo para o leigo. E já Uhum, pensando em botar o jiu-jitsu na televisão, como já acontece, e se tornar mais popular, o que é o que está acontecendo sim, no mundo inteiro. sim. Sim, eu acho que como nunca, né? Essa seria já o gancho da próxima pergunta. Você disse que você era o único brasileiro no último campeonato que você participou, que foi agora, essa semana, né? Sim, no último final de semana. Última semana. Como é que você enxerga o crescimento, linkando no que você acabou de falar, né? O crescimento do jiu-jitsu e arbitragem no mercado internacional? Você acha que tem uma tendência disso ficar cada vez mais rotineiro ou realmente está faltando gente no mercado? Eu acho que sempre falta gente boa no mercado, entendeu? Eu acho que para o Gente bom boa. profissional tem sempre espaço. E eu falo não somente do jiu-jitsu, falo em qualquer área. Mas o esporte está crescendo muito, muito, de uma maneira que a gente não poderia imaginar. Hoje em dia tem 5, 6 campeonatos, todos os finais de semana. Eu digo campeonatos da JP. Fora a JP tem outros tantos. Então é um Uhum, mercado muito interessante para quem quer trabalhar com isso. Eu digo não somente na arbitragem, mas como atleta, como coach, uhum. como patrocinador, como patrocinado, como a empresa ou a pessoa física que quer investir no esporte. É um mercado que não para de crescer e, ao mesmo tempo, eu vejo que ele está se afunilando para o lado profissional, onde vai chegar um determinado momento que vai haver uma seleção natural e os profissionais vão seguir, os amadores vão ficar no meio do caminho. É aquela coisa, se você morar, você perde, né? Perde às vezes a oportunidade, você perde chance de você subir na sua carreira mesmo. E eu acho que o aspecto que você comentou, trazendo agora para a minha área, que é o inglês, e que não é só o inglês voltado para a luta, mas é o inglês do dia a dia. Você acaba, a chance está na tua porta e aí passou, né? E tem idade idade limite para você ser árbitro, porque eu dou aula para o pessoal do futebol, né? O árbitro está ligado quando ele já parou de jogar ou de atuar para ele passar a técnica para a próxima geração. Você acha que a arbitragem depende disso? É só conhecimento? É idade? O que você falaria?
Não, mas jiu-jitsu é um pouco diferente, porque em relação à idade, eu acho que só acrescenta ao árbitro experiência, Sim, entendeu? Hoje em dia tem muitos árbitros que ainda competem, então nada impede de você ser um árbitro se você ser um competidor. Então a prerrogativa para arbitrar, como eu te falei, é ser faixa marrom. Faixa marrom, a partir de faixa marrom, a pessoa já pode arbitrar. Eu conheço árbitros de 60 anos que arbitram muito bem, estão muito bem, então eu não vejo a idade como barreira barreira, né? para Sim, antes de arbitrar. sim, E já, desculpa, já eu lembrei que você estava falando que, de como o inglês ajuda nessa área voltada para a arbitragem internacional. Não, eu digo, não é somente você ir arbitrar um campeonato. Você, como você falou, você viaja, você vai sim. passar pela alfândega, você eventualmente vai ser questionado. Eu já fui algumas vezes e você tem que explicar, tem que lidar com a situação, eventualmente tem que mostrar alguma foto. Quem é você? Mas o que você faz? O que é jiu-jitsu? Entendeu? E já viajei para muitos lugares que eventualmente estavam em conflito com outros. Então, mas o Que lugar brasileiro que você ele foi? tem uma boa Fala, entrada em fala um qualquer lugar. pouquinho dos lugares. É, Os lugares que eu já arbitrei, é. já arbitrei, vamos lá, já arbitrei aqui nos Emirados Árabes, já arbitrei no Kuwait, já arbitrei em Israel, já arbitrei na Tailândia, já arbitrei para a Europa, Moscou, Rússia, já arbitrei na Croácia algumas vezes, inclusive esse final de semana eu estou indo para lá, já arbitrei na Hungria, já arbitrei na Inglaterra, já arbitrei em Roma, na Itália, algumas vezes. Vai fugir aí. Vai fugir. Uzbequistão. Não, mas para você, o pessoal ver que não é só você tá no tatame, é todo o trajeto, é tudo que você tem que fazer. E às vezes países que o único idioma tem que ser o inglês. Senão Na você maioria fica. deles. Na maioria, Na né? maioria, já arbitrei na Armênia, já arbitrei na Turquia, já arbitrei. Daqui a pouco eu lembro, eu vou falando. É uma lista, eu lembro. Muito bacana, Bernardo. E eu queria que você deixasse aqui para a gente finalizar. Primeiro, agradecer, né, a você poder ter vindo aí. E o exemplo de vida, né? Eu te admiro demais, você, a Vanessa, tua família, a união que tem que ter para que você consiga estar dando conta de não só estudar, se atualizar. Você é pai de família, você é profissional, você viaja, você estuda, então você acaba conciliando de tudo um pouco para estar onde você está. Então tem um preço para isso, né? Para você chegar aonde você está chegando e muito mais, né? Eu te admiro demais. Então eu queria que só que você dissesse para o pessoal qual é o conselho que você dá para a gente finalizar aqui. Não, é para os lutadores, para os apaixonados, para os que estão aí migrando de repente, fazendo uma transição, né, de esporte. Tem gente aqui que está lá do Bahrein, que é meu aluno, que é do Muay Thai, e está te assistindo aqui. E Legal. o conselho que você dá. O conselho, o principal conselho que eu dou é para a pessoa ir atrás dos seus sonhos, sempre acreditar que é possível, lidar com as adversidades como se fossem obstáculos a serem superados. Muita coisa que aconteceu na minha vida aconteceu um pouco depois do que eu esperava, mas em nenhum momento eu desisti, eu sempre acreditei e continuo acreditando no meu lado profissional, entendeu? E eu agradeço do fundo do meu coração a todas as dificuldades que eu tive, porque somente com elas eu pude crescer, pude me tornar mais experiente. E a humildade é fundamental, a pessoa tem que ser humilde, tem que estar consciente de que tem sempre que respeitar todos, tem sempre que aprender. E até quando houver alguma injustiça contra você, você não tem que retribuir essa injustiça. A melhor maneira de você retribuir a injustiça é com carinho, com compreensão. Na maioria das vezes, a pessoa que está sendo injusta, que está te caluniando, está te difamando, ela está com problemas pessoais. Então, Sim, você tem que entender que transfere, aquilo né? não é nada pessoal, não é nada pessoal com você. E é isso, Vivi. É um prazer também meu falar contigo. A admiração é a recíproca, é verdadeira.
Foi muito bom o tempo que eu aprendi com você, aprendi muito ali. A gente trabalhou bastante a parte de conversação. E eu faço até um paralelo do inglês com o jiu-jitsu. A prática faz com que você se torne mais confiante, entendeu? Na prática do jiu-jitsu, na prática da arbitragem, você falando inglês, conheço muitas pessoas que elas demoraram, estão demorando para se soltar no inglês, porque elas acham que não conseguem falar, porque elas se travam. Sim. Então, o que eu posso dizer é o Bloqueia, né? seguinte: vai e fala, se falar errado não tem problema, se Isso faça aí. compreender e aos poucos você vai melhorando. E é outra coisa acho Exato. fundamental para a melhoria do inglês, a pessoa lê bastante, a pessoa lê e escrever também é fundamental. Vai ver um filme, não bota legenda, deixa sem legenda, trabalha isso aí, entendeu? Vai ver uma música, tenta traduzir a música. E o que Se você estava falando, explora, né? rapidamente, Aprende, né? É. aprende junto. E, assim, a família é fundamental. Como você falou, a Vanessa, minha parceira, meus filhos entendem, porque eu viajo muito e eu sei que não é fácil, entendeu? Eles ficarem aqui sozinhos. Eu conto muito com a compreensão deles, eles entenderem que é um momento especial para mim. Eu sei que o que eu estou fazendo é para eles também, no futuro, entendeu? Então, se não Claro. fosse com a compreensão já deles, nada daria certo, com certeza. É E isso aí. Deus, acima de Queria tudo. agradecer. Com certeza. Eu queria agradecer hoje que teve alunos meus aqui que vieram te assistir do Catar, da Arábia Saudita, do Brasil, Singapura e do Bahrein. Então, eu estou muito. E dos Emirados. Então, eu estou muito feliz por todo mundo que compareceu aqui, né? Agradeço muito, minha admiração por você, por todo mundo. Obrigada por ser exemplo. Eu acho que a gente tem que transmitir os bons exemplos para quem está nos olhando, nos assistindo em qualquer parte do mundo, que é o que aconteceu aqui. E vamos deixar disponibilizado para que você seja fruto, semente, né, para outras pessoas aí que estão buscando também, né, um lugar ao sol, mas que tem que também fazer a sua parte para poder chegar onde quer. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite aí para você, boa tarde aqui para mim. E é isso. Obrigada, um beijo para todos aí, Bernardo. Tá E ótimo, até a Vivi. Muito próxima. obrigado. Eu que agradeço. E para finalizar, digo para todos aí, agradeço o carinho de todos e estou disponível aí. O pessoal vai ficar sabendo do meu Instagram. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, E alguma ajuda, estou disponível para todos sempre. E muito obrigado. Foi muito legal essa diga conversa. qual é Espero que a gente o possa seu ter outras. Instagram. Diga qual é o seu Instagram para a gente deixar aqui registrado. Meu Instagram é bernardochaves.bjj, de Brasília Jiu-Jitsu. É isso aí, gente. Um beijo, muito obrigada. Os, Bye. bye bye. Bye.